autorizava e que autorizou, melhor, o próprio governo a conceder a reposição e o reajuste aos servidores públicos, em especial a Polícia Militar e os bombeiros militares. O que eu não entendo é quando um executivo tem a responsabilidade de administrar um Estado, a exemplo de Santa Catarina, que é um Estado exemplar em todos os sentidos, não só para o Brasil, mas para o exterior. Quando esta lei veio para essa Assembleia, esse projeto de lei, evidentemente que eu não estava aqui. Era prefeito ainda na época em São Bento do Sul. Mas sempre com o prefeito, deputado Padre Pedro Balseiro, deputado Pedro Oxai, deputado Bellini, Vossas Excelências, que foram prefeitos. Todos nós, certamente, encaminhamos projetos que eram possível de se pagar aquilo que se colocava na lei. Nenhum de nós, e tenho certeza que outros ex-prefeitos aqui, deixaram de cumprir o que propuseram aos seus colaboradores, ou seja, dar um reajuste ou uma reposição, porque na medida que se faz uma lei, se cumpre. O que eu não entendo é como que o Executivo, como que o Governo do Estado encaminha um projeto de lei à Assembleia e depois de 5 anos diz que não tem dinheiro para pagar. Ora, é muito fácil, deputado Juarez Ponticelli, vender a população catarinense num momento difícil, porque passaram alguns municípios e ainda estão passando. Dizer à população que a culpa é da segurança, da Polícia Militar e dos bombeiros. Nós não podemos aceitar isso e precisamos esclarecer à população catarinense que quem encaminhou o projeto de lei foi o próprio governador. E que não pagou e que não honrou o compromisso. No entanto, chegar na imprensa e dizer que não pode pagar e que a polícia não tem um ato reivindicatório, mas sim guerrilheiro, nós não podemos aceitar isso. E não vamos aceitar porque a Receita do Estado, e aqui já se pronunciou o deputado Ponticelli, passou de aproximadamente 350 milhões ao mês para quase R$1 bilhão. E agora, neste momento, nós vamos dizer à população catarinense que não podemos pagar porque o Estado de Santa Catarina foi afetado pelas enchentes. Se em 5 anos não foi possível pagar, é porque não houve vontade política de cumprir a lei que o próprio governo encaminhou a esta casa. Mas concedo a parte do deputado Ponticelli. Deputado Silvio, eu quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Vossa Excelência, quando aqui chegou, tratou logo de se inteirar junto à bancada de qual tinha sido o nosso posicionamento naquela ocasião, e de lá para cá tem sido um defensor das ações capitaneadas pelo deputado Soares, e por esse lado todo apoiado, que é a pequena oposição dessa casa, no sentido de buscar do governo, não é nem o cumprimento da palavra, porque palavra o atual governo já provou que não tem. Se tivesse palavra, teria pago aos nossos colegas e colegas de vocês da educação, para quem na primeira campanha ele prometeu um salário ao professor do Estado, equivalente ao salário do professor de Joinville, e diferente daquilo, está pagando o professor com abonos, que é uma política que escraviza, como já falamos aqui em várias oportunidades. Então, palavra ele não tem, já comprovou isso. Agora, além de não cumprir palavra, ele não cumpre a lei. Portanto, o governador Luiz Henrique é um fora da lei. Porque quem não cumpre a lei é um fora da lei. E o que é pior, que em tempos idos, apesar de ter servido a DOPS,
E eu vou detalhar a ficha depois para mostrar quantas vezes ele foi condecorado como um funcionário exemplar da DOPS. Sabe por que ele era condecorado como funcionário exemplar? Porque ele era escalado para toda a comissão de sindicância para ferrar os colegas. Então essa prática dele não é de agora, não. É do tempo que ele servia a DOPS. Só que ele enganou. Infelizmente enganou a polícia, enganou a sociedade catarinense na primeira vez. Na primeira eleição, em 2002. Porque a segunda foi fraudada. O Tribunal Superior Eleitoral está dizendo isso. A segunda eleição foi roubada. Já tem 3 votos dizendo que foi uma eleição corrupta. Vai ser cassado na retomada do julgamento. Como foi o governador da Paraíba, ele está na lista da degola. A Veja dessa semana traz uma matéria muito interessante. Então, da segunda eleição nem falo, porque essa não tem legitimidade perante a lei. Foi uma eleição fraudulenta, roubada. Por isso, eu nem vou falar do segundo mandato. Enganou no primeiro, no segundo, fraudou, corrompeu. Por isso, se reelegeu. Agora, além de ser um fora da lei, porque não cumpre a lei que ele mandou para essa casa. E que alguns dos seus, o seu líder da bancada aqui, fez um grande discurso e agora está calado. Não lembra de cobrar. Mas alegava o quê na lei? Quando a receita aumentar, vou pagar. A receita triplicou, não pagou. E agora, deputado Silvio e catarinenses da segurança pública, o que está numa das medidas provisórias que vamos votar, vamos ser obrigados a votar aqui, hoje e amanhã, é a que convalida, por exemplo, deputado Aguiar, o artigo 148A do Regimento Interno do ICMS, baixado em outubro do ano passado, que é a maior farra de benefícios fiscais já concedidas na história desse Estado. E não é coisa séria, deputado Silva. Vou citar um exemplo. Uma empresa que até outubro do ano passado, pelo regime aprovado por essa casa, tinha que recolher 7.095.000 por ano os cofres do Estado, com esse benefício ilegal, imoral, vai passar a recolher 1.165.000. Ou seja, pouco mais de 10%. Exemplo B, uma empresa que devia, tudo empresa de importação, uma empresa que deveria recolher 8.087.000 no regime anterior, com benefício vai recolher 920.000. Redução de mais de 90% do imposto devido, e por isso não dá para pagar. E isso nós vamos sentir aqui nessa casa também. O Tribunal de Justiça vai sentir, o Tribunal de Contas, a UDESC, todos que dependem do repasse do duodécimo. E para quê, deputado Silva? Com que objetivo? Aí que está. Os comentários são os piores possíveis. Até de um escritório de advocacia de São Paulo, que intermediava esse negócio. E o acerto em dólares, não é nem em moeda brasileira. Eu vou começar a esmiuçar isso hoje, e nós vamos ao judiciário. Vamos ao judiciário porque esse artigo ilegal, imoral, deputado Jean, está querendo se convalidar agora na medida provisória, deputado Sopelsa, o que é inconstitucional. Uma medida provisória não pode produzir efeitos retroativos, e querem que ela produza efeito retroativo para convalidar sacanagem de um governo fora da lei e que está mostrando a sua face corrupta. Obrigado, deputado Ponticelli. E certamente que as medidas provisórias que Vossa Excelência se referiu, evidentemente que nós vamos debater no dia de hoje e amanhã, e que mais uma vez demonstram a falta de... Passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Hoje o primeiro horário é do DEM.